E nessa quarta-feira vamos ter Internacional de Porto Alegre versus Bahia pela Libertadores da América. Um simples empate e o Internacional passa para a fase de oitavas de final da Libertadores. Né? Internacional que vai jogar em casa, poupou o time praticamente todo contra o Sport no último fim de semana na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro. Então, meio que o time vai descansadinho jogar contra o Bahia. Bahia que já está no Rio Grande do Sul desde o último jogo, que jogou contra o Grêmio, porque o Bahia no último fim de semana jogou contra o Grêmio na Série A do Brasileiro, perdeu, foi roubado. O Bahia foi roubado. Senhor Bruno Arleu, né, de Araújo, Bruno Arleu de Araújo, o senhor é um covarde, certo? É isso mesmo. Mas enfim, deixa pra falar desse homem. O cara briga com o VAR, pô. Bom, passou. Não vai adiantar de nada, né? O Bahia não vai ter os pontos, nem o Grêmio vai perder os pontos, então, enfim, paciência. Bahia perdeu por 1-0 do Grêmio, lá no estádio Olímpico, não, a Arena do Grêmio. É o costume do passado. Na Arena do Grêmio, e ficou por lá mesmo, né? Não tinha sentido voltar para Salvador para depois voltar para o Rio Grande do Sul, perder horas e horas de viagem em avião. Não fazia sentido nenhum, né? Então o Bahia ficou por lá mesmo, e amanhã vai jogar contra o Inter pela Libertadores da América. E não é que o senhor Baldasso, torcedor fervoroso do Inter, bicho, botou pra torar no Bahia, rapaz. Falou que o Bahia não tem peso de camisa na Libertadores. Pega fogo, cabaré. Curte aí. A minha primeira manifestação na segunda-feira foi a seguinte. Eu tô apavorado com o jogo contra o jogo contra o Bahia. A primeira coisa que eu disse, e eu estou apavorado. Eu estou apavorado pela instabilidade do Inter, pelo fato do Bahia ter um bom time. Só que aí o que aconteceu no programa? Aí começaram a tratar o Inter como zebra, e eu fui me irritando. Meneghetti disse que o Bahia é muito melhor que o Inter. O Diogo Rossi disse que 8 jogadores do time titular do Bahia seriam titulares no Internacional. Aí eu fui me irritando e eu fui para o outro lado. Pode falar o que quiser, eu posso estar com medo e tal, mas o Inter continua sendo o melhor time que o Bahia. O Inter é melhor time que o Bahia, tanto que o Bahia está atrás do Inter na competição que eles estão jogando, e o time desesperado para o jogo de amanhã não é o Inter, é o Bahia. O Inter não está jogando mais que o Bahia, se bem que o Bahia dos últimos 6 jogos perdeu 4, tá? Nos últimos 6 jogos o Bahia perdeu 4. Mas o Internacional, esticando a corda como fez contra o Nacional, e eu acho como vai fazer amanhã, eu acho que o Inter ganha o jogo com tranquilidade. É assim, ó, mesmo que o Inter não ganhe o jogo, o Inter passa com empate. É claro que eu considero a partida dificílima para o Inter, porque o Bahia tem um bom time. Agora, se eu achar que o Inter não tem condições de, com um empate, passar do Bahia jogando em casa, então é o seguinte, então vamos para a Sul-Americana, porque aí não tem... vai passar pelo Bahia, medinho do Bahia, não sei o quê. Aí mas tem que ter medo, Paulinho. Quando enfrentar o Flamengo, quando enfrentar o Palmeiras, vai ser o quê então? Mas é que esse aí é o ponto. O Inter não entra em campo, né? O medo do Bahia não é só pelo que o Bahia está fazendo e que, beleza, o Bolaço citou os resultados, mas se a gente pegar cada jogo, o Bahia tem jogado bem nessa temporada. Mas o medo não mesmo é só perdendo, não é só pelo que o Bahia está jogando, é pelo que o Inter está deixando de jogar. Eu acho que esse é o principal ponto do jogo de quarta-feira. O Bahia está jogando e perdendo. O Baldasso trouxe agora. Eu sei que a estatística... E o Inter não está nem jogando. Não, ok. Só que o Inter não precisa jogar. Se o Inter não sofrer gol, passa. Sim, mas é que o Inter que tu mesmo trouxe um dado que é importantíssimo. Sofrendo o Inter tá tomando gol todo jogo. Claro. O meu medo é um só. O meu medo é o que o Inter está jogando. Assim, esse Inter que entra desligado no jogo, se fizer contra o Bahia e sair perdendo, cara, aí nós botamos um pé na eliminação. Só que assim, Lucas Dias, eu já tenho 4 jogadores do Internacional que vieram depois dos jogos dizendo o seguinte: olha, a gente só joga e só corre quando a água bate na bunda. Cara, falou isso o Thiago Maia, falou isso o Vitão, falou isso o Fernando, falou isso o Ronaldo. Eu imagino que esses caras tomem vergonha na cara e façam um jogo amanhã em que o Internacional esteja focado desde o primeiro minuto. O time titular do Inter que estará em campo amanhã é melhor do que o time titular do Bahia que estará em campo amanhã. O Inter é melhor. Se o Inter jogar com a corda esticada como jogou há 1 semana e pouco contra o Nacional no Uruguai, ganha o jogo de amanhã. O meu medo é só o que o Inter tem feito. Essa loucura de um Internacional desligado nos jogos. É o meu único medo. O quão melhor tu acha que é, Baldasso? Realmente. O quão melhor tu acha que é? Não, o Inter eu tô vendo que o amigo discorda. O amigo acha que eu acho Internacional. É que o meu ponto não é esse. O meu ponto é que o Inter é melhor. Só que eu não acho que ele é tão melhor assim.
Esse Não, é o meu ponto. é melhor, cara. Gente, assim, o Inter, na temporada de 2025, já apresentou futebol no seu auge, muito melhor que qualquer jogo que o Bahia tenha jogado. E outra, tu pega o Bahia na Libertadores, tu há de convir comigo, a camisa tá pesando, ou ao contrário, a camisa não tá pesando. O Bahia, a camisa do Bahia que não está acostumada com Libertadores da América está sentindo a competição. Tanto que o Nacional, o Inter e o Atlético Nacional, que tem camisas muito mais pesadas, estão passando por cima. Esse é um ponto, Baldasso, mas assim, ó, eu só discordo de ti, assim, ó, que o Inter é muito melhor do que o Bahia, eu não acho. E aí tem uma outra questão, o seguinte, que é... não adianta o Inter ser melhor, o Inter tem que estar melhor. Porque o teu ser melhor é, primeiro, o Inter com o Borré 100%, com Valência 100%, com o Alan Patrick jogando com o Saque, sabe, com o Wesley não sendo o Caicai, com o Bernabé não sendo facilmente marcado como está sendo, sabe, com várias outras situações, com o Vitor Gabriel, que é mais zagueiro do que o Juninho, e isso não está acontecendo. E mais do que isso, o futebol ele tem que ser o ser. Pega uma competição de máquinas, ó, é máquina, essa máquina é melhor que aquela, não adianta, um carro que tem 1000 cavalos vai ser melhor que um carro que tem 600 cavalos, é uma máquina, ela vai performar, não tem o que fazer. Agora, o ser humano não. Mas o Inter fez isso contra o Nacional no Uruguai, JB. Quando a água bateu na bunda, o Inter fez tudo isso que tu mas tá Baldasso, fazendo. Tudo isso que tu tá dizendo, mesmo o Inter criticou, tu mesmo criticaste. A impressão que eu tenho, sinceramente, é que o Baldasso odeia o Bahia, cara. De vez em quando ele se esforça aí pra falar bem do Bahia, fazer um ou outro elogio ao Bahia, mas a impressão que eu tenho é que ele odeia. Ele sistematicamente, ele cita o Bahia de 88. Parece que aquele título que o Internacional perdeu para o Bahia em 1988 pelo Campeonato Brasileiro ficou marcado nesse cara, velho. Quando ele tem a oportunidade, ele fala desse título de 88. Ele inventa alguma coisa e fala. Eu tenho quase que certeza que o clube que o Baldasso mais odeia no Nordeste é o Bahia. Só por causa dessa questão aí de 1988. Ô bicho, ele não gosta do Bahia, cara. Ele fala, né? Não, que o Bahia tem um bom elenco, mas basta falarem que o Bahia tem um bom elenco, mas que o elenco do Bahia pode ser melhor que o do Inter, o bicho pega fogo. Não, o Bahia tem um bom elenco, mas não é melhor que o Inter, entende? Mas enfim, isso é discutível, né? O torcedor do Bahia vai dizer que sim, o torcedor do Inter vai dizer que não, mas eu acho que Baldasso não gosta do Bahia não, viu? E se ele tiver a oportunidade, ele dá a tesoura, porque ele já fez isso mais de uma vez, inclusive eu já trouxe aqui no canal, em outras oportunidades, ele dando aquela tesourada, mas não é só no Bahia não, ele gosta de dar uma tesouradinha nos clubes nordestinos, mas enfim, ele tá ali jogando pra galera dele, né? Ele é torcedor do Inter, ele não tem por que falar bem do Bahia, né? Muito possivelmente o torcedor do Bahia também não tem por que falar bem do Inter, então são elas por elas, né, meu irmão? Você, torcedor do Bahia, deixa aqui a sua opinião, e aí? O Bahia não tem camisa pesada para Libertadores. Agora tem o seguinte, né? O Internacional, como instituição, clube de futebol, é muito maior que o Bahia, né, gente? Desculpa. Campeão do mundo, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Sul-Americana, se não me engano também, né? Campeão da Libertadores. Não sei se o Inter tem Supercopa ou Recopa, não me lembro. Mas o Inter é muito maior que o Bahia. Aliás, o Inter e o Grêmio, os dois, são maiores do que qualquer clube do Nordeste. Isso não tem o que discutir, gente. Os dois são campeões do mundo, porra. Entende? Então não tem o que se discutir, tá bom? Mas isso não quer dizer que os clubes do Nordeste não possam ir lá e dar uma beliscada, né? Como o Sport fez com o Internacional em 2008, que eliminou o Internacional da Copa do Brasil. Como o Bahia fez com o Internacional em 88, que botou o Internacional para ser vice-campeão brasileiro. Enfim, de vez em quando a gente vai lá e podemos dar a nossa agulhada nesses caras, né? Poderíamos fazer muito mais, viu, gente? Poderíamos fazer muito mais. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, aperta aí no botão hypar, viu? Você, torcedor do Bahia, hypa bem muito esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!